aqui com o nosso tema da violência nas escolas, né? E aí, então, nesse segundo programa, eu vou falar o seguinte, vou falar questões estruturais e possíveis soluções, né, para os problemas conjunturais, né, para o que a gente está vivendo agora. Então, eu falei no programa passado, né, a questão da violência, que é muito característica do Brasil, né, e introduzi o tema da escravidão, né? Então, a escravidão, ela foi uma questão muito efetiva, né, para que nós tenhamos uma sociedade brasileira extremamente violenta, né? Por quê? Porque ao longo do tempo, o que aconteceu? As pessoas aceitavam a escravidão de maneira tranquila. Por exemplo, se você pegar o século XVIII, se pegar o século XIX, qual era o sonho, por exemplo, de uma pessoa livre, né, que não era da elite, né, não era, por exemplo, da classe dominante, não era rico, milionário e tal, era ter um escravo para trabalhar para ele. Então isso gerou também, né, na sociedade brasileira uma desvalorização muito grande do trabalho manual. E o trabalho manual foi totalmente desvalorizado, né? Por quê? Porque acreditava-se que o trabalho manual tinha que ser feito pelo escravo, né? O trabalho, que qualquer tipo de trabalho, fosse um trabalho manual, fosse um trabalho que você precisasse da força, ele tinha que ser feito pelo escravo. E não só isso, né? Por quê? Porque a gente também tem na história da escravidão a vinda para cá, trabalhou aqui, a vinda de escravos que eram especialistas em determinadas coisas. Então, escravos, né, em algumas regiões da África, onde escravos que eram acostumados a ter agricultura, né, de alguns produtos, outros que eram, né, na época da mineração no Brasil, por exemplo, né, trazia escravos que estavam já acostumados a fazer a mineração na África, né? Porque desde o século XV, né, quando os portugueses começaram a fazer o contorno da África, né, e começaram a ter os contatos com os africanos, eles tiveram contatos com culturas, civilizações africanas que tinham já, inclusive ouro, né, que foram esse ouro, inclusive, foi levado para Portugal ainda no século XV, né, nos anos, né, de 1400 e alguma coisa, né, porque costuma-se dizer que as grandes navegações portuguesas começaram em torno de 1415, né, com a conquista de uma cidade no norte da África, atual Marrocos, né, a cidade de Ceuta. E depois, então, eles vão contornando a África Atlântica, até que eles chegam ali em Angola, né, atual, depois vão dobrar o Cabo da Boa Esperança, chamado assim, né, o antigo Cabo das Tormentas, no sul da África ali, né, onde hoje tem a cidade do Cabo, né, em 1488, né, com o navegador Bartolomeu Dias. Então, o que acontece? Quando esses portugueses estão entre 1415 e 1488, eles estão fazendo essa navegação ali na África Atlântica, o que acontece? Eles começam a ter contato com várias civilizações, né, com várias culturas africanas, inclusive, né, culturas onde havia um desenvolvimento muito grande da engenharia, da arquitetura, da metalurgia, da questão dos minérios, né? Inclusive ouro, né? Principalmente ouro, né? Tinha sido encontrado ali já no século XV, né, e tal. E depois, né, quando os europeus perceberam que o comércio de escravos era algo extremamente lucrativo, eles começaram a fazer em larguíssima escala esse tráfico, né, introduzindo por si só aí uma violência muito grande. Por quê? Porque esses grupos africanos, né, que tinham lá a sua vida organizada de uma certa maneira, começaram a perceber que com a vinda, porque eles tinham os produtos deles, aí com a vinda de outros produtos da Europa, né, e depois de um certo tempo, né, com a colonização americana, né, com produtos da América também, eles poderiam ter muito mais lucro, né? Então eles começaram, isso incentivou muito as guerras, né, na África, né, coisa que existia em menos grau, em menor grau, né, era menos efetivo, né, essa guerra africana, né, mas ela se elevou num grau muito grande, né, a guerra. Por quê? Porque era um negócio extremamente lucrativo. Então aquele povo que já era um pouco meio rival ali, o que eu vou fazer? Eu vou invadir, vou tomar como prisioneiros as pessoas e vou vender como escravos. Então por si só nós já temos uma violência aí extremada, né, tal.
E aí, quando esses escravos são, né, essas pessoas escravizadas são trazidas para a América, né, e o Brasil é um dos que mais recebeu, né, na América, o Brasil foi o que mais, foi o que mais recebeu escravos africanos, né, praticamente, né, metade, aí, um pouco menos da metade dos africanos foram trazidos como escravos e vieram para o Brasil, né. Então, os escravos aqui eram tratados com extrema violência, tá? E então essa violência física, né, cultural e tal, que existia em relação aos escravos, as pessoas escravizadas, né, era algo que passou a ser natural na sociedade brasileira, né, infelizmente. Então essa naturalidade, ela a partir do século XVI, XVII, XVIII, ela nunca foi quebrada, né? Pelo contrário, ela só foi estimulada, ela só foi crescendo, né, e tal. Aí por isso que a gente falou, tanto é que o sonho de uma pessoa livre, né, no Brasil, muitas vezes, era ter um escravo, era ter 1, 2, 3 escravos, né? Então por quê? Porque aí eles poderiam fazer um trabalho para eles, né? Então isso desestrutura também, de uma certa forma, a questão da cultura do trabalho no Brasil, né? Por quê? Porque você joga a questão do trabalho manual para um patamar de escravização, né, de escravidão, né? Quem faz esse tipo de trabalho é o escravo. E aí esse escravo, ele tem uma certa especialização. Então eu trago determinados escravos no século XVIII de lugares diferentes, não só por questões internas ali, de questões do fornecimento na própria África, mas também por questões do que eles vão fazer aqui. Então, escravos que tinham um conhecimento maior da questão dos minérios eram trazidos para a região das Minas no século XVIII, quando a gente está no ciclo do ouro, depois o ciclo do diamante, né, do ouro, que é o ciclo da mineração, né, no século XVIII no Brasil. Então, e algumas outras culturas africanas são levadas para o Nordeste, né, porque vai ter a questão da agricultura e tudo mais. Então, o que acontece? A violência era algo natural e diário, né, já. E aí, então, a coroa portuguesa estabeleceu as formas, né, do que se podia fazer em termos de repressão, né, aos escravos, não apenas na questão das fugas e tal, mas na própria questão da desobediência, da falta de trabalho, quais os tipos de penas, né, que eles poderiam sofrer, né? A coroa portuguesa sempre tentava controlar, né, como iam ser administrados os castigos físicos nos escravos, né? Por quê? Porque o senhor, ele também tinha o interesse que o escravo não morresse, né? Porque dificilmente você condenaria um escravo à morte, a não ser que fosse algo extremo, né? Por exemplo, aquele escravo matou o senhor, aí tudo bem, aí ele poderia ser morto. Mas se ele tem outros tipos de desobediência, ele vai ter que ser castigado fisicamente. Então, existia todo um manual de tortura, né, em relação aos escravos. Existia também quantas chicotadas, né, os escravos poderiam receber de acordo com o que ele fez de errado e tudo mais, né? E a coroa portuguesa, ela tentava, né, de alguma forma, monopolizar esse tipo de castigo, né? Exatamente para quê? Para que os senhores não tivessem poderes totais, né? Só que isso também, muitas vezes, não acontecia, né? Por quê? Porque a coroa portuguesa não conseguia controlar todo o território colonial, né? Então aí os senhores escravos, eles iam lá e castigavam os escravos do jeito que ele queria, do jeito que ele bem entendesse, né? Então essa questão da violência, ela já vem há muito tempo na história brasileira, né? E quando a gente falou aqui do programa da questão das polícias militares, né? Então a ideia da repressão, ela sempre foi muito ligada ao quê? A repressão está ligada, né, de uma forma violenta, sempre à proteção da classe dominante, né? Então a própria estrutura policial foi organizada para que haja, né, uma proteção patrimonial mesmo, né, uma proteção da classe dominante que é rica, né? Então, infelizmente, acontece. Então, por isso que nós temos hoje uma violência policial extremada, né, de números alarmantes e que são aceitas pela sociedade, né? Inclusive temos tortura de presos e tal, e que são aceitos pela sociedade. Então, infelizmente, não houve uma quebra, né, desta ideia, né, da violência
em relação às pessoas, né, da população. E aí você tem todas as questões ligadas ao racismo, ao sexismo, né, à homofobia e tal, onde essa violência ela é sempre mais efetiva, né, sempre mais radical em relação aos pretos, né, em relação aos homossexuais, em relação às mulheres, né, e tal. Então existe de uma certa forma uma aceitação dessa violência, né, social mesmo, né? Hoje o Brasil é um país onde a tortura existe diariamente, né? A polícia civil, a polícia militar tortura o cidadão. E isso não é algo que seja, né, um grande problema para a sociedade. É para um, para outro. Mas como a sociedade é conivente, isso acaba acontecendo, né? E quando você vai punir um torturador, por exemplo, as pessoas acham que nem deveria ser punido, né? Então é bastante grave a situação. Agora, hoje, se a gente pensar nesse tipo de questão da violência nas escolas, né? De uma certa forma, é uma violência estrutural, né? Então, o que acontece? Ela está estruturada na sociedade, então você tem que ter maneiras de combater isso aí, né? Então, de maneira estrutural, como é que seria o combate? Dentro das escolas, né, você iria ter, aí é que você precisa de pessoal treinado, pessoal profissional, né? Você vai ter uma tentativa de resolver os conflitos, né, de maneira dialogada, né? E de maneira aonde os pais sejam, né, trazidos, os responsáveis, né, sejam eles quem forem, trazidos para a questão da resolução dos conflitos na escola, né? Então isso é fundamental, porque hoje qualquer pai, qualquer mãe fala, vou no promotor, tal. Dá um problema na escola, mas no promotor. Então isso é uma coisa, por exemplo, a gente pode até pegar do próprio Estados Unidos, né? Estados Unidos, em alguns estados onde a violência, né, nas escolas é menor, você pega aqueles estados do Nordeste americano, né, Massachusetts, né, pega também Nova York, Nova Jersey e outros, onde a violência nas escolas é menor, você tem ali uma organização de resolução dos conflitos, né? E isso chega, no Brasil está começando agora também, no Poder Judiciário, que antes de você levar para uma ação, os Estados Unidos é campeão mundial de ações, né, no Poder Judiciário, você tem uma tentativa de resolução do conflito também, né, sem chegar às vias judiciais. Então isso é fundamental também aqui no Brasil. Temos que ter na escola profissionais capazes de trabalhar o diálogo e resolver conflitos, porque a escola hoje está muito conflituosa, porque a sociedade está conflituosa, né? E fundamental, né, em termos estruturais, é você chamar os pais ou responsáveis para a sua responsabilidade, que é educar e é dar limites aos seus jovens, né, suas crianças, seus filhos, seus, né, o que seja, né, deles, né, eles têm que, já que são responsáveis, eles têm que impor os limites, né. Bom, isso é uma questão que as escolas teriam que fazer, né? O sistema escolar teria que adotar esse tipo de coisa, né? Muita gente não gosta porque vai ter que contratar gente para fazer isso. Aí tem gente que gosta do estado mínimo, né? Tal, aí não pode contratar ninguém, aquele negócio todo. Mas aí depois põe a culpa no próprio governo, né? Porque aí a culpa não é nem do pai nem da mãe, né? Aí, em termos assim, né, mais conjunturais, o que nós estamos tendo? Primeiro que o governo já está fazendo, em termos inclusive da ação com o judiciário, né? O judiciário está emitindo os mandados de prisão, né, os mandados em relação aos jovens, né, de apreensão. Em relação a maiores de idade de prisão, né, foram presas mais de 200 pessoas já, né, em termos de ficar disseminando a violência, né, nas escolas e tal, né, e você ter efetivamente um controle das redes sociais, porque é a partir da rede social que as coisas, que tem até o nome, né, viralizam, viralizou, né, então quer dizer, se você tem um controle da rede social, né, a rede social tem que ter uma postura bastante, né, enérgica em relação ao discurso de ódio, né? Por quê? Porque se nós temos muito discurso de ódio hoje,
Esse discurso de ódio, ele é disseminado aonde? Nas redes sociais. Então, essas grandes empresas que controlam as redes sociais, né, você pegar, tem uma empresa que controla 3, né, a Meta, do Zuckerberg, controla o Facebook, controla o WhatsApp e controla o Instagram. Aí você tem um outro bilionário lá, norte-americano também, estadunidense, né, que agora controla o Twitter, né? Que o Twitter piorou, inclusive, com o controle dele agora, né? Tal. Por quê? Porque ele está deixando a coisa rolar. Então, se não há, por parte da empresa, né, uma efetiva adoção de medidas para controlar o discurso de ódio, que o governo, então, possa fazer uma intervenção e controlar isso aí, né? Por quê? Porque todo aquele pânico gerado, esse pânico que gera, ele gera pela rede social, muito menos, porque as redes de comunicação hoje, né, televisão, rádio, jornal, né, tal, eles estão tentando evitar que haja essa disseminação, né, desse discurso de pânico, né? Então, o discurso de ódio, que é diário, né, ele tem que ser efetivamente, né, acabado. E depois, o discurso desse pânico, né, porque vai ter um ataque aqui, vai ter um ataque ali, simplesmente a rede social controlar aquilo ali e impedir que isso, né, seja espalhado. Então as pessoas tendo menos medo, né, por quê? Porque às vezes o cara inventa, né, uma coisa, ele inventa que vai ter um ataque em tal escola e coloca aquilo e aquilo, né, acaba viralizando. Então, se ele, né, não puder fazer isso, e se, né, você tiver uma adoção de medidas, né, aonde quem fez vai ser punido, então essa onda que está se avolumando agora, ela vai começar a diminuir, e você vai conseguir controlar. Aí esse controle tem que ser mantido posteriormente, né? E aí você tem que tomar as medidas mais estruturais que a gente falou, né? Principalmente a questão da resolução dos problemas serem feitas dialogadamente, né? Vamos dialogar, vamos conversar, vamos ver, né, o que está acontecendo e tal. E a escola, efetivamente, ter, né, uma ação muito grande contra os alunos que geram problemas, né? Ou seja, o problema de você ficar ridicularizando o colega, né, ficando ataques, ou tendo, né, ataques racistas, ou sexistas, ou tudo mais. Então a escola, efetivamente, né, os gestores escolares realmente tomarem, né, terem coragem de punir, né, os alunos que fazem isso, porque isso aí é um progresso, né? Então o aluno faz uma coisa, não acontece nada. Então ele vai lá e faz uma coisa a mais, e vai indo até chegar em coisas bastante violentas e, né, radicais, né? Então a gente tem que evitar que isso aconteça, né? E é lógico que aí você tem todos os parâmetros legais para você poder fazer isso, né? Mas agora precisa realmente ter uma ação, né, essa ação, ela precisa ser hoje, né, mais conjunturada, precisa ser da direção escolar, né, direção, coordenação e tal, né, e você trazer o pai para o debate, né, então essa coisa, né, que existe na legislação, que é o conselho de escola, ele ser efetivo mesmo na escola, se reunir, né, de maneira regular, e a escola ter o famoso PPP, né, que é o projeto político pedagógico, né? Então, para que tem essa escola? Para que tem escola, né? Então o pai tem que participar do processo, né? Porque hoje as famílias, né, e isso é uma das causas, né, as famílias estão, né, ficando cada vez mais longe, né, de um problema que é dela, né? Porque às vezes é o filho dela que está causando o problema, né? Então ela tem que assumir, né, a responsabilidade. Falou? Então é isso. Obrigado. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil.